Bueno, muchas gracias, Pepe. Estamos muy felices por el logro obtenido. Fue bastante duro, no fue nada fácil para el grupo y sí que estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos. ¿Por qué Paraguay fue campeón? Porque demostró con la garra, con el sacrificio y con la humildad que todo se puede siempre. Paraguay debería estar en lo más alto en todo momento y estamos muy felices. Una mejor presentación del Cruzeiro, porque evidentemente es la oferta, la contraoferta, presentar de vuelta otra propuesta y así un tiro y afloje, pero hasta anoche al menos no habían acordado, pero ya sí, el día de hoy todo cerrado y Fabricio Peralta va a jugar en Cruzeiro después de su participación en la Copa América con Paraguay. Entonces habrá que ver ahí también porque se presenta otro inconveniente para Carlos Jara Zaguier si es que Cruzeiro lo va a prestar para los Juegos Olímpicos. No habría inconveniente, según se menciona, ¿verdad? Que ya en el acuerdo se habló de eso y ojalá sea así. ¿Quién es el representante de él? ¿Quién era? De Fabricio es un brasileño. Alex Machado por el lado de Brasil en conjunto con Renato Vitar de la Escuadra. ¿Por qué no? Fueron Creo los que Cerro que- Porteño, por ejemplo, Jorge le diga al Cruzeiro, che, pero acuérdate que tenés que darle a la selección No, sub-23. ya no le tiene interesa. parte allí Cerro. No, más bien del jugador y su representante El en jugador- este caso. Por eso digo, el jugador pudo haber planteado como un pedido especial el poder estar en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque, insisto, del lado de Cerro Porteño, por ejemplo, no ya poco y nada le va a interesar Ya no es una su vez que se cierre incumbencia. el negocio, ¿verdad? Y como dice Jorge, es tipo feriado en ente público, todo cerrado ya el trato al final. Entonces, ¿y cómo el monto se sabe? Y ronda los 3 millones de dólares por el 60%. 60. 70, dice Sí. Gustavo. Yo tengo 60, pero viste que no es muy claro hasta Puede ser, que puede ser alguien bien otra. oficial de Cerro salga a decir eso. Sí, en Cerro es todo, obviamente, siempre con cautela. Hermetismo. Nunca te van a confirmar 100% que ya está desde el club. Pero obviamente está todo muy avanzado y está para, obviamente, el intercambio de documentos, los ajustes, el tema de los objetivos, porque eso se establece también, si juega tanto partido, un plus, si sale campeón también otra cosa. Entonces eso se está tratando y se está todavía seguramente conversando, pero Hay de que ver si se Peralta, agrega de una que opción. Peralta va al Cruzeiro, va al El Cruzeiro. porcentaje del Y jugador no, también no se va a solo negociar Peralta aparte. que puede salir en este mercado de pases. ¿Qué cosa? Está lo de Wilder y está lo de Ronaldo de Jesús también. Ah, Ronaldo de Jesús también. Ronaldo Sí, de Jesús. se están manejando ofertas por ellos. Así pues fue hoy. Pero no ¿En el sé continente o yo creo que Cerro no va a más desprenderse de todos los chicos. Ya vende a Peralta. Sí, pero Y vos no por- vendés cuando querés. Vos vendés cuando viene la oferta. Y el Sí. precio del jugador es el que te ofrece el club que va a comprar. Y hoy en Y día si no aparece sé. una oferta, Ronaldo todavía no se consolidó como sí, titular, por ejemplo. pero si viene una buena oferta por Wilder él, ya no está en su mejor versión hace tiempo. está... Espectacular, Andrés Rolón para vender ahora. Sí. ¿Pero por qué? El tema es que Wilder el año pasado Wilder tuvo la no tiene que oferta hacer salir, concreta del Inter de Brasil. Quero falar agora sobre mais um reforço do Cruzeiro. O Adro certamente com vários detalhes a respeito da chegada do Fabrício Peralta. A minha ideia aqui é contar para vocês um feedback de Eduardo Brock, ex-zagueiro do Cruzeiro, com quem eu costumo conversar com alguma frequência, coisa de 3 semanas atrás. Ele havia me falado muito bem sobre o Fabrício Peralta. E eu separei uma declaração dele para contextualizar sobre a chegada desse novo jogador. Vou te dizer, um jogador que logo vai pintar nos clubes do Brasil aí vai ser o Fabrício Peralta, o volante. Ele já até eu acho que ele fez uma parte da base, ele fez no Flamengo. Mas é muito bom volante, meu, que tá jogando com a gente aqui. Tu vai ver que logo algum time brasileiro vai pegar ele. Porque tem muita qualidade, diferenciado. Só para completar sobre o Peralta, volante de 21 anos de idade, está na seleção paraguaia. O Cruzeiro está comprando o atleta do Cerro Porteño por 3 milhões de dólares, que equivalem a 16 milhões e 100 mil reais. A Raposa fica com 60% dos direitos econômicos e vai fazer o pagamento em 3 anos. O que podemos falar do Peralta? Ô, CJ, é um jogador que vem se destacando na seleção paraguaia, né? Ele foi titular, um dos principais jogadores no pré-olímpico. O Paraguai foi campeão pré-olímpico no ano passado, né? Vai disputar a Olimpíada. Verdade. Eu acho, não sei se já saiu a convocação da Olimpíada. Não. Muito provavelmente o Peralta estará nessa convocação e vai disputar os Jogos Olímpicos. Foi muito bem mesmo no pré-olímpico, assistiu alguns jogos e jogador bem interessante. E já está jogando na seleção principal, né? Apesar de ser muito jovem ainda, ele já vem jogando aí na seleção principal.
É uma aposta do Cruzeiro para o futuro, mas me parece uma aposta muito interessante. Jogador que me lembra muito o Vidia Sante, que está no Grêmio, também paraguaio. Jogador de boa capacidade técnica, eu acho ele mais pegador um pouco do que o Vidia Sante, né? Um jogador de um pouco menos técnica, de um pouco mais de pegada, mas de estilo parecido com o do Vidia Sante. Acho que pode ser um volante interessante para o Cruzeiro. O que me chama a atenção negativamente, entre aspas, é ele ter passado pela base do Flamengo e não ter sido aproveitado, né? Não ter permanecido no Flamengo. O Flamengo é um clube que costuma avaliar bem, né, esses jogadores mais jovens. É só a gente ver o dinheiro que o Flamengo tem feito em negociações. Acho que é o único porém. Talvez o Flamengo tenha visto algo que os outros ainda não viram. Ou então, por algum motivo que seja qualquer, o Flamengo optou por abrir mão naquele momento, o que acontece também, né? Pode ter tido um erro de avaliação, enfim. Mas me parece uma aposta interessante. Não é um valor tão alto, jogador muito jovem, que já está jogando na seleção. Boa possibilidade do Cruzeiro conseguir uma revenda maior aí pra frente. Você gostaria... E acho que vai ser titular. Acho que vai ser titular? Mas o problema é quando ele vai ser titular, né? Se ele ficar na lista final da Copa América do Paraguai e disputar os Jogos Olímpicos, ele vai estar disponível aqui praticamente no mês de setembro. Verdade. Então tá aí, feito aí, ó. Você aprovou, Olimpíada não aprova? agosto, pô. Olimpíada é Julho e agosto. Mas até ele voltar também. Sim. Né? Sim. Com o time já pronto, preparado, vai chegar entrando, né? Sim. Então, melhor comprar agora que aí já valoriza. Não, então. não. Assim, eu acredito no Peralta para ser um jogador mais utilizável, por exemplo, na próxima temporada, tá? 2025. Vamos lá para as quentes do dia, porque o Cruzeiro treinou hoje já pensando no jogo de domingo com o Vasco, o jogo em São Januário, e a informação sobre a situação médica de alguns atletas. Por exemplo, o Josefer, ele fez trabalhos físicos. Eu disse que a volta aos treinamentos deve ser na semana que vem. Para domingo, ainda não deve dar para o Josefer ser relacionado. Lucas Romero, a princípio só fadiga, foi reavaliado e ele... Vamos aguardar o treinamento deste sábado, se ele vai participar ou se ele vai ser preservado no domingo. Mesmo não tendo nada, apenas uma fadiga, o tempo é curto de recuperação. Então, vamos colocar essa interrogação. Agora, Arthur Gomes fez um treino em campo, mas ainda em separado. É outra dúvida, não sei se volta no domingo também. E o principal problema no momento, o Álvaro Barreal. Ele reclamou de dores no joelho, passou por exame de imagem e o resultado vai ser divulgado neste sábado. Muito provavelmente ali quando o Cruzeiro informar a lista dos relacionados. Mas o Barreal não joga contra o Vasco. Vamos ver a recuperação do atleta. Não é um caso que chega a preocupar muito, mas um problema de joelho pode tirar o jogador de combate aí por alguns jogos. Então é aguardar o resultado de exame para domingo estar fora. Isso é fato. É mais um problema que tem o técnico Fernando Seabra, ele que já perdeu o Matheus Pereira, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá. Aí é com o Fernando Seabra o que ele vai fazer no jogo de domingo, às 6h30, lá em São Januário, diante do Vasco. O Vasco que perdeu na rodada para a equipe do Palmeiras. Amanhã tem o último treinamento e a viagem para o Rio de Janeiro. E vamos acompanhar todos os detalhes desta chegada do Cruzeiro lá no Rio para o jogo de domingo. E agora começou aquela maratona. Não tem mais tempo para descansar e nem para treinar direito, porque é jogo, recuperação e assim será a vida do Cruzeiro. Fabrício Peralta, volante contratado junto ao Cerro Porteño. O jogador aí pode disputar até a Copa América, então teria que esperar a disputa da competição para se apresentar em Belo Horizonte. Tem até um corte aqui do Eduardo Brock, zagueiro, ex-Cruzeiro. Ele está no Cerro Porteño, jogando com o Fabrício Peralta, e o Brock, ele passando as melhores referências sobre esse jovem volante de 21 anos e que está aí agora vindo para o Cruzeiro. O Cruzeiro no mercado em busca de outras situações. O colega André Hernan trouxe que terá uma reunião do staff do Thiago Mendes com a diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro aí aguardando a posição do Sassuolo sobre o Matheus Henrique para fazer uma proposta firme de compra
dos direitos do jogador. Hoje eu também até trouxe um sonho muito distante, até porque estava vendo uma fala do Abel Ferreira e ele garantindo o seguinte, que o Palmeiras não vai vender mais jogador e só é o preço de multa. Ou seja, jogadores teriam que sair aí com valores astronômicos. Por que eu estou falando isso? Porque o Dudu tem um ótimo relacionamento com o Alexandre Matos e é um daqueles jogadores que, se tivesse uma brecha, o Cruzeiro tentaria. Mas com esse recado já até do Abel Ferreira, o Dudu deve continuar no Palmeiras, mas quem sabe para o futuro, né? Porque o atleta tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. O fato é que a janela ainda nem foi aberta e o Cruzeiro ainda vai ter muita novidade ao longo das próximas semanas. Tá falado, pessoal? Pedro Lourenço confirma que o Cruzeiro contratou o volante Fabrício Peralta, de 21 anos, que atualmente joga pelo Cerro Porteño. O acordo foi divulgado nesta sexta-feira 14/6 e os detalhes da compra do jogador, no valor de aproximadamente 3 milhões de dólares, serão discutidos em uma reunião entre a diretoria do clube e o staff do atleta nos próximos dias. Peralta é o quarto reforço da equipe para o segundo semestre de 2024 e a negociação inclui a aquisição de 60% dos direitos do jogador em um contrato de 4 a 5 anos. O volante, que já teve uma passagem pelo futebol brasileiro atuando pelas categorias de base do Flamengo, também possui experiência na seleção do Paraguai, tendo jogado recentemente em um amistoso contra o Chile, onde sua equipe saiu derrotada por 3-0. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!